Buenos dias. Buenos Estou dias. muito feliz de estar aqui, na Informação Executiva. Muitas graças, Marcelo Delias. Muitas graças, Alessandro Correia. É um prazer estar aqui. E eu queria começar isso aqui, tratar dessa formação executiva, falando o seguinte: em português ou japonês, a comunicação sempre gera conexão. Um menino de alfabetização, 6 anos de idade, chamou a atenção da sua professora porque alguns coleguinhas estavam muito ligados a ele. E por quê? Porque esse menino começou a falar em japonês com seus coleguinhas. E como viu que os coleguinhas ficaram animados, ele passou a traduzir o japonês. A professora olhou que ele ia um dia, passou 2, 3, 4 dias, ela foi prestar atenção e aquilo estava começando a trazer problemas para a própria aula da professora. Ela chamou a mãe, e aí a mãe foi na escola e tal, e aquilo cessou. Mas isso demonstra para nós que a comunicação, ela realmente conecta e permite que a gente abra um canal para o relacionamento. E esse é um ponto essencial para nós, porque o contexto que nós estamos vivendo hoje é um contexto de somatório de questões, Um deles é o mercado ou a indústria 4.0, que usa profundamente da tecnologia, que usa profundamente do automatismo, ou nova realidade, que expandiu para a nossa realidade social, criando a sociedade 5.0, que se beneficia disso e agrega isso, usa a inteligência artificial, etc., e que é, portanto, também com a nossa realidade midiática, é conectiva, porém não é vinculativa. O que significa isso? Dizer que essa realidade aqui é conectiva, mas não é vinculativa. Significa que a gente tem conexão, as pessoas podem curtir a gente, a pessoa pode nos seguir, mas não necessariamente a gente gera vínculo. A gente pode ter um momento de conexão com alguém, mas eu não tenho um vínculo que permite que ela enganje meus propósitos, que ela caminhe comigo, que ela crie uma confiabilidade em mim. E é necessário que a gente entenda e faça essa diferenciação, tanto da conexão com a vinculação, e olhe para essa realidade, por quê? Porque além desse contexto que nós estamos vivendo, 4.0 e 5.0, nós temos uma outra realidade que é inerente a nós mesmos. O ser humano é complexo. Nós somos complexos, profundamente complexos, Em que sentido? No sentido que, para que nós possamos alcançar uns dos outros, nós temos um elemento que é profundo, emocional, racional, espiritual, social. E essa realidade ainda traz para nós um outro aspecto que é importante para a gente transformar a conectividade em vinculação. O fato de que nós olhamos para pessoas hoje, muitas vezes, numa perspectiva de coisificação. Ou seja, eu olho para a pessoa também como um produto e um objeto e não como um ser humano. Só que o que vincula é a humanidade. O que gera vinculação é a nossa humanidade. O que enganja projetos, o que enganja equipes, o que enganja projetos, propostas, é a nossa humanidade. E essa realidade, portanto, ela existe e precisa ter uma resposta para isso. Como é que eu transformo essa conectividade em vinculação? Eu preciso de uma ferramenta que possa fazer isso, E, nesse sentido, a comunicação relacional é uma ferramenta para isso. E por que uma ferramenta? Porque ela, na verdade, ela vai permitir, primeiro, que eu potencialize a minha capacidade de conectar. E segundo, que eu aperfeiçoe essa conexão para que ela possa se desenvolver e gerar vinculação. E aí as pessoas começam a me seguir como líder. As pessoas começam a absorver e acreditar na minha ideia como executivo. As pessoas começam a entender que a minha inovação, ela pode caminhar numa direção em que ela quer fazer parte disso. Esse é um ponto importante para nós. E por que a comunicação relacional ela é essa ferramenta? Porque ela tem alguns elementos que faz com que nós possamos tratar das pessoas de forma sistêmica ou global. O Alexandre Correia falou para nós aqui sobre visão global. A gente tem um problema nas nossas relações porque a gente não olha a pessoa na sua integralidade, globalmente. A gente olha em partes. E a comunicação relacional nos seus elementos procura justamente fazer com que a pessoa seja olhada de forma global. Eu olho qual é o elemento afetivo, qual a linguagem afetiva dessa pessoa para que eu possa, de alguma maneira, estabelecer e fortalecer esse vínculo. Qual é a linguagem comportamental, a deixa que essa pessoa me dá
na minha relação e no ambiente, no ecossistema que eu estou, para entender o momento. Eu tenho um insight de como que eu vou lidar com ela, como que eu posso motivá-la, como que eu posso aproveitar o melhor dela. E um terceiro elemento, que é a linguagem da potencialização do temperamento. Como que eu posso fazer com que o meu temperamento, aquilo que é positivo, se sobressai de tal maneira que aquilo que é negativo suma. Por quê? Geralmente a gente acha que temperamento é o quê? Para muitos de nós, um problema. Não, o temperamento é natural do ser humano. O que nós precisamos fazer é entender esse temperamento e fazer com que aquilo que é positivo sobressaia, se potencialize, de maneira que eu possa, então, alcançar as pessoas e tirar o melhor dela. Um analítico não é um problema. Por quê? Porque eu preciso de gente que levante estatística, eu preciso de gente que desenvolva coisas com detalhes. Um sanguíneo, por mais que às vezes seja muito impulsivo, não é um problema, porque eu preciso de pessoas que agreguem. Um dominante, por mais que pareça, não é um problema, porque eu preciso de pessoas que têm mentes objetivas, focadas. O que eu preciso é aprender, trazer todos esses elementos positivos. Por quê? Porque isso vai agregar a minha equipe e vai potencializar a pessoa. Nesse sentido, a comunicação relacional, ela é uma ferramenta que, com essas linguagens, trazendo o homem numa visão sistêmica, global, vai potencializar, acima de tudo, tanto os meus skills, quanto a minha conexão e os meus temperamentos. Por quê? A hora que eu atingo a pessoa de forma global e eu aprendo a exercer isso, eu mesmo estou me desenvolvendo como pessoa e eu também estou desenvolvendo as pessoas que estão se relacionando comigo. Essa é uma outra coisa importante, né? Se nós pensarmos, quando você se relaciona com a pessoa, e isso faz com que a gente se afaste disso aqui, ó, da coisificação. Quando eu estou me relacionando com as pessoas, o quanto eu contribuo com ela para que ela possa crescer. A comunicação relacional procura apontar para isso, né? Existe uma história muito interessante de um piloto de acrobacia, John Hoover. Esse piloto, em um dos seus grandes treinamentos que ele vinha fazendo, ele decolou um dia para esse treinamento, no meio do voo, o motor apagou. Ele teve que fazer manobras de emergência, pousou em emergência, mas foi apenas um incidente, graças a Deus. A investigação aeronáutica chegou a essa seguinte conclusão: o problema estava no combustível, né? Eu sou de aviação, estive na aviação há mais de 30 anos. Além de você ter vários tipos de combustível, antes de você abastecer, você tem que fazer um teste de contaminação no combustível, para que não haja algum apagamento, alguma fuga. E ele descobriu que, na verdade, aquela falha aconteceu com Jesse. E Jesse era o camarada mais metódico e mais preocupado dentro da sua equipe. E após a investigação e após ter corrigido procedimentos, ele percebeu que Jesse estava profundamente abatido. Mas era o melhor cara da equipe dele, é o líder da equipe dele. Ele pega, no primeiro voo que ele vai fazer pós-incidente, ele procura Jesse, e Jesse era uma pessoa que era sensitiva, né, uma das linguagens afetivas, precisa de toque, né? Ele chega para Jesse, né, que também tinha uma linguagem afetiva simbólica, aquela pessoa que precisa ser lembrada, ser reconhecida. Ele chega para Jesse, sensitivamente toca no ombro de Jesse, olha para Jesse e também emite para ele uma linguagem simbólica e diz: Jesse, você é o melhor que eu tenho na minha equipe. E eu sei que você é um cara muito eficiente, muito preocupado. Eu quero que amanhã você prepare a minha aeronave e abasteça a minha aeronave para decolar. Jesse, que estava com a cabeça baixa, abatido, levanta os olhos, olha para Hoover, com os olhos marejados, e diz assim: muito obrigado pela confiança que você teve em mim. E o final dessa história é que, na verdade, Hoover e Jesse criaram a partir dali uma grande amizade, que após ter parado as acrobacias, Hoover e Jesse se tornaram grandes amigos. A comunicação relacional, ela faz isso. Ela enganja pessoas. Ela traz essa perspectiva, né? E isso é essencial para nós, né? E nesse sentido, eu queria deixar para vocês aqui pelo menos 3 dicas, né? 3 dicas. Todo o conteúdo da comunicação relacional está aqui como ferramenta nesse livro que foi publicado a partir de uma pós-graduação que eu fiz em gestão de estratégia corporativa. E como a banca me deu 10, esse cara, você tem que publicar isso. A editora Tedeu gentilmente publicou meu livro Comunicação Relacional, que vai ser sorteado aqui pelo Alexandre Correia e o Marcelo de Elias para quem está aqui participando dessa formação executiva. Mas a primeira dica que eu preciso para tratar uma pessoa de forma global, criar vínculos, é ser empático, me colocar no lugar da pessoa. Foi isso que Hoover fez. O que ele precisaria ouvir se aquilo tivesse acontecido com ele?
Segunda dica, se dispõe a aprender e ensinar. Quando você está aqui, quando você sai da sua zona de conforto e vem ouvir tudo que nós estamos tratando, você começa a crescer, só que você não pode guardar isso para você. Porque se você quer, como executivo, como líder, como pessoa, como empresário, crescer, você precisa aprender a compartilhar. Por último, esteja atento às falas e às reclamações. Pessoal, é uma fala. Significa o seguinte, tá desinteressado esse negócio, eu estou prestando atenção, muda o papo, ou segue em outra direção. Um cafezinho numa reunião, vamos tomar um café, pode estar demonstrando que a reunião não está indo na direção certa. Eu preciso estar atento a isso, às falas, às reclamações, né? Isso é necessário. E para a gente terminar, pessoal, aquele menino, nunca mais falou japonês, depois de ter recebido um belo corretivo da sua mãe por ter enganado os seus colegas. Porque ele não era um prodígio, ele estava simplesmente criando conexão e inventando o que falava e traduzia japonês. Mas aquele menino, hoje, fala de comunicação relacional. Porque ele resolveu e ele entendeu que ele podia contribuir com a vida das pessoas. É isso, pessoal. Muito obrigado.